Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos novamente juntos. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também Ele nos permitir termos estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco todos os dias a Bíblia, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham os estudos, vocês que clicam no dedinho de joinha. Enfim, todos vocês que de uma maneira ou de outra estão orando por nós aqui do canal Hora Tranquila, somos necessitados, carentes de oração, assim como vocês. Lembrem-se de nós em suas orações. Agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Gilson e Rosângela, são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Gidalva Falcão Inácio é de Itaquaquecetuba, também em São Paulo. Iraildes Araújo é de Paulínia, também em São Paulo. Genésia Ribeiro é de São Francisco das Pedras, em Minas Gerais. Maria da Guia Menezes é de Brumadinho, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Grande Deus e eterno Pai que estás nos céus, na Tua presença nos encontramos novamente agradecidos pela vida, pelas bênçãos que nos tens dado por este dia e pelo momento que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, a unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Pai, temos lutas, problemas, sofrimentos, dores, temos desejos. Estejas, ó Pai, presente em nossa vida, na vida dos nossos amigos, irmãos, irmãs e amigas, onde quer que estejam, aqueles que nos pedem orações, Pai. Dê as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao nosso primeiro estudo desta série, Deus e a Aliança com o seu povo. E estivemos aqui ontem falando a respeito de Adão e Eva quando eles comeram do fruto que Deus havia dito para que eles não comessem daquele fruto. E assim também hoje, irmãos, Deus, Ele nos deixou em Sua palavra aquilo que nós deveremos fazer e aquilo que nós deveremos evitar. Por quê? Porque se nós evitarmos, nós estaremos demonstrando que amamos a Deus e também, quando nós erramos, falhamos e fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós precisamos reconhecer que falhamos, que pecamos e pedir perdão, e Deus nos perdoa. Deus está sempre atrás de cada um de nós. Deus, Ele está atrás de nós através do seu Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa. Deus, sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas, Deus Pai. Ele tem o controle de tudo. E o Espírito Santo, Ele foi enviado para vir e estar conosco no lugar de Jesus, depois que Jesus ressuscitou e voltou para os céus. Então o Espírito Santo, Ele é o Consolador, é Ele que vem atrás de cada um de nós, convencendo de que nós estamos andando por caminhos errados, e Ele intercede por nós junto ao Pai, junto a Jesus. E Jesus Cristo, então, Ele nos perdoa através do sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. E como nós vimos ontem, depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam, tiveram medo. É o que acontece conosco hoje, quando nós estamos em pecado, sabemos que estamos contrariando a vontade de Deus em nossa vida, nós evitamos ir à igreja, nós evitamos estudar a Bíblia, nós evitamos orar, nós evitamos ter contato com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus, Ele vem atrás. Onde estás? E Deus está atrás de mim, irmãos, está atrás de vocês, onde quer que vocês estejam neste momento. Não importa se você está vivendo uma vida completamente longe da vontade de Deus, está vivendo em pecado, Deus, Ele está cada dia falando à sua mente, ao seu coração, através de uma mensagem como essa que nós trazemos, através de um hino, através de alguém que Deus manda para falar conosco. E nós precisamos, irmãos, estar prontos a ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E então, o relacionamento do ser humano com Deus foi rompido através do pecado. Aqui em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, nós lemos:
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Vejam, a desobediência é nós, irmãos, condescendermos com o pecado, as atrações. Aquela árvore, como diz aqui, né, o seu fruto era lindo, né, nessa versão, nova versão transformadora, capítulo 3, versos de 1 a 6. O fruto era lindo, ele era atrativo. E assim também é o pecado, irmãos. Sempre quando Satanás quer nos levar à queda, à ruína espiritual, ele coloca algo atrativo na nossa frente. Ele não coloca algo feio, algo que nos afugenta, algo que nos traz pavor, não. Satanás, ele apresenta o pecado da forma mais bonita que ele pode apresentar. E aí, o que acontece? Nós somos atraídos. E se nós não estivermos em comunhão com Deus, com a sua palavra, se nós não conhecermos o que está escrito, nós vamos cair. Irmãos, como é que nós poderemos vencer uma tentação se nós não temos comunhão com Deus? Se nós não estudamos a Bíblia, se nós não oramos, mesmo assim, orando e estudando, nós poderemos cair. Porque, como já disse ontem, Satanás, ele é astuto. Ele tem, para cada ser humano, ele tem uma prova, uma tentação personalizada. Ele sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, o que é que nós gostaríamos de fazer, mas às vezes nós temos medo das consequências, então ele nos apresenta de uma maneira tão bonita, tão atraente, que a gente pensa, não vai ter problema. E aí podemos cair. Vocês se lembram que Jesus ele foi tentado lá no deserto, logo após ele passar 40 dias em jejum e oração? Logo depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmão, se Jesus não tivesse passado aqueles dias em oração, em jejum, ele teria caído. Porque Satanás, ele não se apresenta daquela forma como nós conhecemos, né? Com chifres, com aquele garfo, com aquele rabo. Não, ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresentou a Jesus como um anjo que tivesse vindo do céu, mas ele colocou uma dúvida, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Vejam, ele vai no ponto fraco da pessoa. Jesus tinha passado 40 dias sem comer e sem beber, estava com fome, estava ali desfalecendo. Mas o jejum que Jesus fez, a oração que ele teve desses 40 dias, deu forças para ele vencer. E ele reconheceu que era Satanás, e ele disse: vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, disse Jesus. Jesus conhecia a Bíblia. Ele disse: está escrito. E quando nós somos tentados, irmãos, nós conhecemos a Bíblia também para responder a Satanás. É isso que nós deveremos imaginar, irmãos. Nós não podemos ser cristãos apenas nominais, só dizer que somos membros daquela igreja. Não, nós temos que ser cristãos conhecedores e praticantes da palavra de Deus. E então, sabemos que mais 2 vezes Satanás tentou a Jesus, fazendo com que Jesus demonstrasse o seu poder, se lançando do alto do pináculo do templo, e os anjos iriam protegê-lo, ele não iria morrer. Depois mostrou todos os reinos e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás, irmãos, ele quer adoração. A grande
luta que existe na nossa mente é a questão de quem nós estamos adorando. Se estamos adorando Satanás através daquilo que nós fazemos ou se estamos adorando a Deus. Satanás, ele não importa como, ele quer ser adorado. E então, em Gênesis capítulo 3 e no verso 15, nós encontramos então aqui esta primeira promessa, a primeira profecia na Bíblia, a aliança de Deus, Gênesis 3, verso 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, quer dizer, entre Satanás e a igreja, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus estava fazendo a promessa do Messias que haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente, que foi exatamente na cruz do Calvário que Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Ele não está morto. Ele sabe que pouco tempo resta e ele está tentando levar o máximo possível de pessoas à perdição. E Satanás, diz aqui, feriu o calcanhar do descendente da mulher. Foi quando Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele tem vida em si mesmo. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Irmãos, amigos, amigas e irmãs, vamos rejeitar tão grande amor para com cada um de nós? Qual vai ser a nossa resposta? Jesus, ele veio, morreu por amor. E nós iremos aceitá-lo e servi-lo também por amor, por tudo que ele fez por nós. É claro que o nosso desejo, o desejo da nossa carne, é fazer as coisas que contrariam a vontade de Deus. Mas nós precisamos então de buscar o poder em Jesus, porque ele diz, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Está em João capítulo 15, verso 5. Nada nós conseguimos fazer sem o poder de Jesus em nossa vida. Mas se nós nos humilharmos, nos prostrarmos, Deus, ele nos dá poder através de Jesus e poderemos ser vencedores. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos dê um bom dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus nos permitir. Vamos concluir este nosso primeiro estudo desta série, mas queremos lembrar a todos vocês, farei com eles aliança eterna e jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.